Bem-vindos a esta exploração. Hoje vamos olhar para algo que é absolutamente fascinante, mas um bocadinho sombrio. Vamos cruzar dois mundos que quase nunca colocamos lado a lado, que são a conquista absoluta da imortalidade intelectual e, por outro lado, a triste e diria quase inevitável decadência física. Pensem nisto, vamos falar de um homem que mudou literalmente a nossa compreensão do universo para sempre e dos espaços físicos que, séculos depois, lutam de forma desesperada para manter essa mesmíssima memória viva. Ok, então vamos mergulhar nisto. Como é que a história da ciência é de facto mantida viva? Será que vive só aí nos livros, naquelas teorias abstratas e fórmulas matemáticas complexas? Ou será que precisamos dos objetos físicos, dos laboratórios de tijolo e argamassa, daqueles instrumentos antigos de vidro e metal para percebermos realmente de onde viemos? É, no fundo, uma tensão constante, não é? Entre o pensamento que é intocável e a matéria que é tão frágil. Esta frase capta de forma perfeita a tragédia do nosso protagonista de hoje, Antoine Lavoisier. O homem que basicamente reescreveu a química, perdeu a cabeça na guilhotina em 1794, em plena Revolução Francesa, e o matemático Joseph-Louis Lagrange disse exatamente estas palavras quando soube da execução. E a ironia disto é brutal. É que Lavoisier passou a juventude inteira obcecado em construir um legado eterno. E bom, ele conseguiu essa imortalidade teórica que tanto queria, não há dúvida, mas o seu corpo físico encontrou um fim abrupto e extremamente violento, em meros segundos. Seção 1. Em busca da posteridade. A ambição de Lavoisier. Muito antes de ser aquele herói da ciência que todos conhecemos, o Lavoisier era apenas um jovem estudante com uma ambição, digamos, desmedida, de que o seu nome ecoasse pelos séculos. Ele acreditava mesmo que a verdadeira glória não vinha dos aplausos ali no momento dos seus contemporâneos, mas sim do julgamento desinteressado das gerações futuras. Vamos avançar e ver como isto se constrói ao longo do tempo. É possível ver esta ascensão meteórica seguida de uma queda trágica. Reparem, em 1761, ainda adolescente, ele escreve sobre a memória e a posteridade. Umas décadas depois, em 1789, publica o tratado que literalmente muda o mundo. E uns escassos 5 anos mais tarde, a vida dele é ceifada. É uma linha do tempo que nos mostra bem a urgência com que Lavoisier viveu e trabalhou. Secção 2. A revolução do oxigênio e a queda do flogístico. Para garantir o seu lugar, lá está, na tal posteridade, o Lavoisier percebeu uma coisa fundamental. Ele não podia simplesmente ir ali e adicionar uns detalhezinhos à ciência que já existia. Nada disso. Ele tinha de desmantelar por completo as teorias erradas que dominavam a época. Tinha de criar uma revolução a sério. E o seu maior inimigo intelectual era esta coisa chamada teoria do flógico. Ora bem, durante imenso tempo acreditava-se que se alguma coisa ardia era porque libertava uma substância invisível e misteriosa, o tal flógico. Era uma ideia quase mística, super confusa, cheia de contradições e que na verdade estava a travar a fundo o avanço da química a sério. O Lavoisier sabia perfeitamente que, para a ciência avançar, o flógico tinha de desaparecer. E qual foi a sua arma secreta? A exatidão absoluta e rigorosa. E isto ilustra brilhantemente o golpe de mestre do Lavoisier. Ele não usou magia, usou a balança. O que é que ele fez? Pegou em mercúrio, pesou com uma precisão que roçava a obsessão e aqueceu dentro de um recipiente totalmente fechado. Depois ele observou que o ar diminuía exatamente 1/5 do seu volume, enquanto se ia formando ali um pó vermelho. Mas e a massa total do sistema, antes e depois? Exatamente a mesma. Ou seja, o mercúrio não libertou flogístico misterioso nenhum. Ele apenas consumiu uma parte muito específica do ar. Exatamente aquela quinta parte que é essencial à combustão e, claro, à nossa vida. Ele tinha acabado de isolar, na prática, a função do oxigênio, um autêntico ponto de viragem. Passamos assim à secção 3, a nova química, uma questão de linguagem e elementos. Bom, com o oxigênio descoberto, não só como um simples gás, mas como a peça central de todas as reações químicas, estava oficialmente nascida a química moderna. Mas o Lavoisier foi muito além do que se passava ali no laboratório. Ele percebeu que uma nova ciência precisava urgentemente de uma nova forma de comunicar. Pensem bem,
Antes, os cientistas usavam nomes que até podiam ser poéticos, mas eram uma confusão terrível. Coisas como manteiga de arsênico ou flores de zinco não fazia sentido nenhum. Então, ele limpou isto tudo. Em 1789, com o seu Tratado Elementar, ele introduziu uma linguagem lógica, limpa. E é absolutamente imperativo mencionar aqui o papel vital da sua esposa, Marianne. Ela não só traduziu as obras internacionais que eram cruciais para a pesquisa dele, como produzia aquelas ilustrações detalhadíssimas das experiências. E foi graças a ela que estas ideias puderam espalhar-se pelo mundo de uma forma super clara e inegável. 33. Foi precisamente este o número. Com a sua nova nomenclatura, o Lavoisier listou 33 substâncias simples que não podiam ser decompostas. E com este simples número, ele estilhaçou por completo a teoria de Aristóteles, que dominava o pensamento humano há mais de 2000 anos. Aquela velha ideia de que tudo era feito apenas de água, terra, fogo e ar. A partir daquele momento, ficou claro que o mundo era composto por dezenas de blocos de construção muito específicos. Secção 4. O laboratório do século XVIII e a herança da ciência física. O Lavoisier garantiu, sem dúvida, a sua imortalidade no mundo das ideias. As suas leis e os seus métodos estão praticamente cravados na pedra da história. Ora, o que é realmente interessante em ver artigos académicos como este é a dicotomia enorme que eles nos apresentam. Porquê? Porque o papel e os arquivos preservam o pensamento de Lavoisier na perfeição. O intelecto, as ideias, sobrevivem facilmente em formato de texto. Mas, quando falamos em preservar a matéria física, os fornos originais, os vidros, a disposição exata de um laboratório real do século XVIII, bom, aí a batalha é completamente diferente e, sejamos honestos, frequentemente inglória. E é precisamente isto que nos leva a Portugal, mais concretamente à Universidade de Coimbra. Imaginem só, exatamente na mesma época em que o Lavoisier conduzia as suas pesquisas lá em França, entre 1773 e 1777, construiu-se de raiz em Coimbra o Laboratório Químico. Isto foi fruto da famosa reforma do Marquês de Pombal e foi desenhado com os mesmíssimos ideais iluministas que o nosso protagonista defendia. O ensino através da ciência experimental e, claro, da observação super rigorosa. Em teoria, este espaço deveria ser uma espécie de cápsula do tempo intacta dessa verdadeira era de ouro da ciência. O que nos leva à secção 5. A memória científica em queda. Um olhar sobre o desleixo institucional. Infelizmente, a realidade atual dos espaços que abrigam este nosso património físico nem sempre reflete a tal exatidão dos cientistas que os fundaram. E a nossa história toma aqui um rumo de franca negligência institucional. Então, o ponto crucial aqui são estas falhas de curadoria que são quase inacreditáveis. Relatos recentes sobre as exposições deste espaço em Coimbra apontam para módulos interativos que simplesmente não funcionam e equipamentos de observação completamente descalibrados. E um balão de ar quente manual que, pura e simplesmente, desapareceu. Depois há um manequim, digamos, grotesco, que supostamente representa o lente de química Tomé Rodrigues Sobral a fabricar pólvora, mas que está exposto a olhar para o lado enquanto manuseia reagentes altamente inflamáveis, o que é não só absurdamente perigoso na vida real, como historicamente incorreto. E a cereja no topo do bolo, uma arara embalsamada, um espécime super valioso, que foi colocada diretamente debaixo do calor de um foco de luz a ser lenta e silenciosamente destruída. É, literalmente, o oposto absoluto de toda a meticulosidade científica de que estivemos a falar. O próprio Lavoisier cunhou aquele que é talvez o princípio mais imortal da ciência. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. O universo físico conserva sempre a sua massa, quer a gente queira, quer não. Mas atenção, a nossa herança cultural não obedece a estas mesmas leis da física. Se as nossas instituições falharem redondamente, se a curadoria se tornar descuidada e as ferramentas físicas desta revolução científica forem deixadas a apodrecer debaixo de luzes quentes e sem manutenção, então essa memória física pode de facto perder-se para todo o sempre. Fica aqui esta reflexão. Estaremos nós a ser bons guardiões do passado que iluminou o nosso presente? Fica a pergunta no ar para pensarmos na próxima vez que visitarmos um museu. Muito obrigada por acompanharem esta explicação e continuemos sempre a questionar o mundo à nossa volta.